Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal no YouTube do Portal Fintechs Brasil. Meu nome é Lea De Luca, eu sou editora-chefe do portal e hoje eu chamei o Eduardo Carvalho, fundador e CEO da Dynasty Global Investments, uma empresa com sede na Suíça, para contar a sua história aqui para a gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Eduardo, por ter aceito o meu convite. E vamos lá, conta os planos da Dynasty para 2021, por favor. Imagina, Léa, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Eu acho muito importante essas iniciativas de levar o conhecimento ao público geral, assim, sobre as criptomoedas e não só as manchetes. Então, acho muito legal esse espaço que você criou aqui e sinto honrado de participar aqui do seu canal. A gente está no mercado de criptomoedas, nós da Dynasty, né, eu e o Fábio, a gente iniciou o projeto lá atrás, né, o final de projeto pensando em 2015, 2016. Em 2016, nós já enxergávamos o potencial da criptomoeda, né? Até hoje de manhã eu estava batendo um papo com um dos nossos representantes aqui, que não é uma questão de acreditar na criptomoeda. Quando você acredita em algo, é porque você está meio que torcendo para aquilo dar certo. Eu acho que o nosso caso é entender, né? Então, nós entendemos muito cedo, entendendo que a criptomoeda, a tecnologia que tem por trás dela é algo que realmente é algo que é imparável e que é algo que é muito melhor do que o sistema hoje financeiro e isso vai ser migrado para o sistema de criptomoedas, até o mercado tradicional, as bolsas vão ser migradas. Essa visão nós tínhamos desde 2016. Então, o que está acontecendo hoje, para nós, não é uma surpresa, mas a gente fica muito contente com o que está acontecendo, mas nós já sabíamos que isso ia a um certo ponto acontecer. E tanto lá atrás a gente falava que as ações iriam ser negociadas em blockchain, muitas pessoas não conseguiam entender o porquê que a gente estava falando isso, e hoje eu tenho ações da Tesla que eu comprei na Binance, que são tokens que foram tokenizadas. Então, hoje eu estou posicionado em ações da Tesla, do mercado tradicional, sem precisar ter uma corretora na Nasdaq, ou na New York Stock Exchange, ou nada do mercado tradicional. Quer dizer, eu já tenho minha conta na Binance, eu comprei as ações através disso. Então, isso consolidou. E todas as notícias que vem acontecendo nas últimas semanas, quer dizer, o IPO da Coinbase, que a própria Binance também está vendendo ações tokenizadas da Coinbase na Binance. Quer dizer, a gente viu tudo realmente está acontecendo, então muito contente por estar fazendo parte dessa história aí da criptomoeda, do blockchain em geral. Legal, Eduardo. Agora explica para a gente aqui, para quem está nos ouvindo, o que a Dynasty tem de diferente, né? Ela tem a moeda digital DIN tem uma relação com ativos reais que são imóveis de alto padrão, não é? Conta como é que foi que vocês tiveram essa sacada. Então, Léa, um pouquinho até do nosso background, né? Eu vim do mercado de tecnologia, depois entrei no mercado de imóveis, mercado imobiliário, real estate. Eu e meu sócio, o Fábio, inclusive ele está aqui do lado, Fábio Asturian. Olá, Fábio. A gente estava no mercado imobiliário, nós tínhamos um portfólio muito interessante de ativos comerciais que tinham alvo para family offices e oferta internacional desse portfólio. Só que a crise imobiliária em 2015, 2016 estava muito forte, uma crise de liquidez muito grande. Então, a gente resolveu pensar e desenvolver algo que resolvesse esse problema de liquidez do mercado imobiliário, né? Como a gente consegue fazer isso, né? E aí lá a gente teve o primeiro contato com os smart contracts, né? São os contratos inteligentes, com a rede do Ethereum, e vimos que muitas moedas estavam sendo emitidas, só que elas não tinham nenhum tipo de referência, eram projetos que era como se fosse uma aposta, né? Você olha aquele projeto, se você acredita, você aposta, mas não tinha nenhum tipo de referência em um ativo real, né? Então, o que nós vimos foi o seguinte: juntando essa tecnologia, a nossa expertise no mercado imobiliário, se a gente fizesse uma emissão e fizesse aquisição de ativos, e esses ativos a gente usasse de alguma forma correlacionado com a moeda, a gente enxergou que a gente poderia trazer muito valor
esse mercado de criptomoeda. Além de fazer essa referência do mercado imobiliário, a gente também, fazendo uma emissão inicial de uma forma com um certo nível de compliance e governança, quer dizer, identificando quem são os investidores, qual que é a origem dos recursos, a gente começa a eliminar uma série de pontos, né, os quais o Bitcoin era criticado. Por exemplo, é tudo anônimo, tem lavagem de dinheiro, é uso para coisas ilícitas. Então, a gente já elimina isso na própria emissão primária. E além de fazer essa emissão primária, você faz atrela ao mercado imobiliário. Então, esse foi o clique que deu lá em 2016 para a gente iniciar o projeto, e a gente foi buscar a melhor jurisdição possível. Nesse momento, nem Brasil nem se falava nada sobre isso, nem CVM, nem Banco Central, nem lugar nenhum. Então, a gente foi atrás da melhor jurisdição possível, que até hoje, a gente, pelo que nos oferece, é a Suíça, né? Então, a gente foi fundar nossa empresa lá. Então, essa, de uma forma resumida, foi da onde a gente enxergou o problema e como a gente foi para resolver isso, né? Ah, legal, Eduardo. Então, vocês acabaram de também abrir um escritório aqui em São Paulo e tem planos aí de fazer a primeira oferta da sua moeda Dime, agora em julho, nas bolsas europeias, é isso? Isso. Com essa questão do Covid, teve uma série de pontos negativos, né, de impactos negativos que a gente teve na economia mundial, e muitas coisas ruins que aconteceram, mas em relação à adoção digital, transformação digital, acelerou muito, né? Acelerou muito essa questão do uso de criptomoedas. Você vê como consolidou o Bitcoin e tal, muito porque eu vejo as pessoas começaram a ter tempo para estudar, começar a usar isso, então como forma de pagamento, usar mais delivery, etc. Todo mundo começou a se digitalizar mais. Então isso foi um ponto muito interessante. Então, por que essa questão do Covid? Porque a nossa oferta ela sempre foi focada na Europa, né? A gente focou, inclusive em 2020, nós tínhamos um roadshow programado, já agendado, em 12 países, mais de 120 investidores já confirmados para esse roadshow, e tivemos que suspender e voltar para o Brasil. Aí voltamos para o Brasil, iniciamos de novo o planejamento da oferta, que seria no final do ano passado, também na Europa, e teve a segunda onda, tivemos que permanecer aqui no Brasil. E como a gente estava praticamente preso aqui no Brasil, né, sem poder ir para lá, porque é um produto que a gente tem que sentar cara a cara com o cliente, conversar. Uma oferta privada, você tem que esmiuçar todos os detalhes. Difícil fazer isso por video call de um produto tão inovador assim. Então, a gente resolveu nos preparar aqui no Brasil para essa oferta pública lá fora. E como a gente ficou mais tempo aqui no Brasil, resolvemos abrir a nossa unidade aqui no Brasil, né? E um ponto interessante, Léa, que a gente viu que no final do ano passado, as juntas comerciais autorizaram fazer integralização de capital nas empresas com criptomoedas, né? E nós fomos a primeira empresa do Brasil a fazer integralização de capital, inclusive com a nossa própria moeda, que foi com o DIN. Então, com todo o embasamento do nosso projeto, a gente utilizou para apresentar nossa tese aí e conseguir, fomos a primeira empresa a ter o capital integralizado em criptomoeda. Então, quer dizer, foi uma questão de momento de mercado, com questão de pandemia, então tudo isso direcionou a gente a fundar a nossa empresa aqui também no Brasil, que no momento propício a gente vai trabalhar uma oferta aqui no Brasil, mas ainda não tem uma data planejada, porque o que nós estamos fazendo, que dia 1º de julho até 31 de julho, é focado na Europa e Ásia. Então, são exchanges europeias e asiáticas, inclusive uma muito forte na Coreia do Sul. Nosso projeto está sendo um sucesso aí de repercussão lá na Ásia, então bem animados aí com o segundo semestre. Ah, legal, Eduardo. Agora, você já contou um pouquinho, né, da sua história, mas fala mais de você, da sua formação, da sua trajetória profissional, como você conheceu o seu sócio, Fábio. Explica isso. Bom, eu fiz engenharia mecânica, e quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fundei minha primeira empresa, me apaixonei por essa questão do empreendedorismo. No último ano de engenharia, tranquei a faculdade para voltar, acho que até hoje estão esperando eu voltar lá. Meus pais ficaram bem chateados com essa minha decisão, mas eu já sentia desde cedo que eu tinha que ir para esse lado do empreendedorismo, né?
fundei a primeira empresa de revelação de fotos online do Brasil, chamava Revela Web. Se tornou muito grande, mais de 500 mil de clientes. Inclusive, fazia mais de 3 milhões de fotos por mês. Nossa. E aí, depois que eu saí, fiz o exit dessa empresa. E a pessoa que trabalhou nesse M&A, ela tinha um contato com o pessoal do mercado imobiliário. E falou assim: Edu, com o conhecimento que você tem aqui, traz essa tecnologia para o mercado imobiliário, você consegue fazer uma boa diferença. E aí fui trabalhar numa empresa muito grande aqui, uma imobiliária muito grande, com mais de 15 mil corretores. Contribuí muito aqui com a parte tecnológica e a parte do dia a dia da empresa, mas não era o meu lugar assim como uma imobiliária, né? Eu sentia que eu tinha algo a contribuir maior. E foi aí que a gente, olhando essa questão dos ativos que nós tínhamos, o potencial, junto com o blockchain, foi aí que foi colocada a gente iniciou o projeto da Dynasty. Então, resumindo bem, foi nessa linha que foi desenvolvido a minha carreira, assim que a gente fundou a Dynasty. Eduardo, só faltou você contar onde é que entra o Fábio na história, né? Como foi que vocês se conheceram? Sócio, né? Legal. E ele estava num momento de transição de carreira, né? Ele tinha saído, ele teve muitos anos, né, na parte de venda no varejo de calçados, né? Depois ele foi para a área farmacêutica para estruturar um e-commerce para a área farmacêutica. E ele estava num momento de transição de carreira, estava conversando com o primo dele. E como a imobiliária que eu trabalhava, que eu era sócio, era uma imobiliária de alto padrão, e o meu sócio, o Fábio, tem um relacionamento muito bom nessa área, no alto padrão, os amigos dele, da alta sociedade aqui de São Paulo. Ele falou: bom, eu consigo apresentar pessoas e consigo fazer algum tipo de conversão. Só que como ele chegou na imobiliária e ele não tinha experiência na parte residencial, e todos os corretores eram muito bons na parte residencial, ele viu que ele tinha um espaço interessante na área corporativa, então em lajes comerciais, prédios monousuários. Então ele começou a focar nessa área, que não era uma área que era o core da empresa, mas que ele começou a se diferenciar e ganhar muito conhecimento em relação a isso. Então, ele começou a desenvolver um trabalho muito bacana, chamou minha atenção, a gente começou a trabalhar junto, comecei a ajudar ele a desenvolver essa área, e foi aí que a gente começou a ficar mais juntos, trabalhando no dia a dia. Que bacana, que ótimo. Fábio, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso aí para vocês. Em julho, depois que vocês fizerem a oferta da moeda, voltem aqui para contar os resultados, tá bom? Então, até lá. Obrigada.